Atenção, NET-alunos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso módulo de processo penal, onde nós estamos vendo a introdução ao processo penal. Já falamos sobre princípios nas aulas anteriores, falamos sobre sistemas processuais e hoje nós vamos começar a tratar da lei processual penal. Vamos falar de eficácia, vamos falar da sua aplicabilidade no tempo, no espaço e da própria interpretação das leis processuais penais, tema que de certa forma é extremamente relevante, tanto no âmbito da faculdade quanto nos concursos públicos. Então, vamos começar, vamos para a tela e tratar do assunto referente à lei processual penal. Senhores, quando falamos de lei processual penal, a primeira parte que nós vamos estudar é justamente aquela da questão vinculada ao espaço. Volta para mim. Quando falamos na lei processual penal no espaço, nós estamos nos referindo a algo que é extrema e estritamente relacionado à soberania de um país. Não é adequado imaginar, senhores, que, eventualmente, um determinado país pudesse ter as suas normas e a sua jurisdição e o exercício desse poder tão vinculante e tão imprescindível por meio de leis exercidas em outros países. Como vocês sabem, a nossa lei principal, que se refere ao processo penal, é o nosso CPP, o Código de Processo Penal. Então, se a gente volta para a tela, vocês vão ver que o Código de Processo Penal é justamente o Decreto-Lei 3.689 de 1941. Esse Decreto-Lei, volta para mim, ele é um decreto criado, volto a dizer, nos anos 40. Como explicar que esse mesmo Decreto-Lei continue sendo regido hoje? Como vocês sabem, e vão estudar melhor isso no módulo de Direito Constitucional, é pelo efeito da recepção. Então, apesar de não haver mais esse instituto, que é o Decreto-Lei, ele adentrou no nosso ordenamento jurídico, a partir da Constituição de 88, naquilo que era aplicável, naquilo que era possível em conformidade à Constituição de 88. Quando nós falamos, então, de aplicabilidade da lei processual penal no espaço, nós estamos nos referindo a uma das partes mais fáceis da nossa disciplina. Por quê? Porque, ao contrário do direito penal, ora, no direito penal vocês aprenderam que haveria intraterritorialidade, territorialidade e extraterritorialidade. Se vocês não se lembram, eu recomendo que vocês deem uma assistida no módulo de direito penal acerca de teoria do crime. Mas, no ponto de vista relativo ao processo penal, isso é extremamente mais simples. Por quê? Porque vige apenas a territorialidade como regra. Como a gente vai ver mais para frente, essa territorialidade como regra comporta algumas exceções. Mas, regra geral, a territorialidade é a possibilidade que tem do exercício da jurisdição brasileira dentro de seu próprio território. Voltemos então para a tela. A questão, então, da territorialidade está vinculada ao fato da jurisdição exercer um exercício de poder. Então, quando a gente fala em territorialidade, e isso está descrito principalmente no artigo 1º do CPP, significa que a aplicação das normas processuais penais brasileiras se dá exclusivamente, a palavra é essa, no território nacional, certo? Então, em função do princípio da territorialidade, voltemos, não haveria eficácia, lembram, existência, validade e eficácia, não haveria eficácia das normas de conteúdo processual penal em outro país. Então, não se aplica a norma de processo penal na Itália, um juiz na França, por exemplo, não vai aplicar em regra as normas do processo penal brasileiro, e assim sucessivamente. Então, regra geral, já que a jurisdição é um exercício de poder, de dizer o direito ao caso concreto, de aplicar as normas do país a um determinado caso concreto, não seria razoável, dentro da soberania do nosso país, que se aplicassem normas de conteúdo processual penal de um outro Estado soberano. Então, justamente por isso, a legislação processual penal brasileira é aquela que, dentro do nosso território, vai reger toda a atividade jurisdicional, todo o poder jurisdicional. Voltemos para a tela. Isso é denominado de princípio da lex fori ou locus regit actum, ou seja, como já tinha colocado antes, o exercício da jurisdição penal é uma manifestação da soberania do Estado, isso é um texto da professora Sara Alagoneses, mas assim como o poder jurisdicional brasileiro somente exercido no nosso território, o princípio da lex fori, ou do locus regit actum, não haverá, esse é o principal elemento, eficácia extraterritorial das nossas leis processuais. Volta para mim.
Como vocês viram, nós não... eu coloquei, obviamente, o Código de Processo Penal como sendo a nossa principal legislação em matéria de processo, mas ela não é a única. Nós temos outras leis que também se aplicam e que também vão reger a legislação processual, ordenamento jurídico processual penal brasileiro. Mas, de toda sorte, mais uma vez, para que fique claro, o princípio da territorialidade implica, como regra, que os juízes brasileiros, e dentro do território nacional, somente será aplicada a lei brasileira. Código de Processo Penal como sendo essa emanação principal, substancial, desse princípio da territorialidade. Mas existe um elemento, senhores, que normalmente causa algum tipo de dúvida. Mais uma vez, eu vou recorrer a que vocês assistam ao módulo de constitucional, mas como alguns de vocês podem ainda não ter eventualmente tido esse assunto, não custa nada rememorar, obviamente de uma forma bem mais superficial do que vai ser colecionado lá, a questão do que significa território. Voltemos para a tela. O território, senhores, ele tem dois conceitos. Obviamente, como a gente já viu, o princípio da territorialidade diz que dentro do território nacional se aplicam as normas processuais penais brasileiras. O território, então, é esse campo, é esse ambiente, é essa limitação geográfica onde se dará o jogo processual penal em nosso país. E aí que está. O território, de acordo com as nossas leis e com o ordenamento jurídico, ele pode ser visto em sentido estrito e por extensão. Inicialmente, nós vamos falar sobre o conceito de território em sentido estrito. Volta para mim. Quando nós falamos em conceito de território em sentido estrito, e obviamente vamos tratar isso de uma forma um pouco mais superficial, lembrem-se, normalmente isso não gera dúvida nos alunos. O conceito de território em sentido estrito é aquele que é normalmente palatável, é aquele que é palpável, é aquele que é observável pelos nossos 5 sentidos. O que é o território brasileiro? O território brasileiro é justamente, como a gente vai ver na tela, o nosso solo, o subsolo, as águas interiores, o mar territorial, a plataforma continental, o espaço aéreo acima do território e o mar territorial. Isso está disciplinado, se vocês quiserem dar uma observada mais atenta, nas leis 7.565 de 86 e na lei 8.617 de 93. Volta para mim. Então, o solo, o subsolo, os mares, as águas interiores, né, e todo o espaço aéreo correspondente a esse território são considerados, para fins do nosso ordenamento jurídico, território nacional. Só uma observação. Normalmente, eu tenho percebido isso durante os anos, que alguns alunos têm dificuldade em relação ao mar territorial. Havia um decreto, por volta de 1970, que disciplinava que o mar territorial brasileiro teria 200 milhas. Tomem muito cuidado com isso. Esse decreto não é mais aplicável. Houve uma série de convenções e uma série de tratativas internacionais acerca do tema, e falar em mar territorial significa falar num estreito, numa faixa de mar de apenas 12 milhas, certo? Então, o mar territorial brasileiro é uma faixa de 12 milhas que se dá desde a plataforma continental, justamente onde o Brasil exerce como regra o seu território. Mas, como eu disse antes, normalmente, essa disciplina não comporta muita dúvida quando se fala de território em sentido estrito, mas sim no chamado território por extensão. Volta para a tela e eu vou ler para vocês e depois explicar melhor. Doutores, é considerado território por extensão, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo, em qualquer lugar em que estiverem, bem como as embarcações e as aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que estejam em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Volta para mim. Senhores, quando nós tratamos do território por extensão, veja que isso é muito mais simples do que a redação que está colocada aí. Território por extensão, botem na cabeça o seguinte: tanto as embarcações quanto aeronaves, sejam elas públicas, né, sejam elas pertencentes ao governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro, primeira regra, elas serão sempre consideradas território nacional onde quer que estejam. Então, uma aeronave ou uma embarcação, um navio, ou uma aeronave, um avião, que estejam ou a serviço do governo
ou que sejam pertencentes ao governo brasileiro, não importa onde elas estejam, elas podem estar na França, em mar territorial italiano, em mar territorial francês, no mar Mediterrâneo, em qualquer lugar. Elas serão considerados os crimes praticados dentro dessas aeronaves, dentro dessas embarcações, serão sempre considerados dentro do território nacional. Doutores, no entanto, alunos, quando nós nos referimos às outras hipóteses, é só lembrar do seguinte: quando não se tratar de embarcação ou aeronave pública, quando não se tratar de embarcação ou aeronave que esteja a serviço do governo, nesse caso, nós vamos ter algumas particularidades. Primeiro, quando elas estiverem, aeronaves ou embarcações particulares, em mares ou ares territoriais do Brasil, é óbvio, os crimes cometidos dentro dessas embarcações ou aeronaves serão considerados território brasileiro. Se eles estiverem em mares de outro país ou ares de outro país, mesma coisa. Será considerado, o crime praticado dentro dessa embarcação ou aeronave será considerado como praticado dentro daquele país onde eventualmente a embarcação ou aeronave esteja. Então, dentro do território daquele país. Eventualmente, não importa a bandeira dessa aeronave, o que importa é que, se ela não estiver a serviço do governo, se ela não for aeronave governamental ou embarcação governamental, o que importa, o que é de relevante, é que vai se aplicar as leis daquele país onde o território está alcançado. No entanto, a terceira situação é quando essa embarcação ou aeronave, que não é governamental, que não está a serviço do governo, esteja em mares ou ares internacionais. Nesse caso, muito cuidado, senhores. O que vai valer é a chamada Lei da Bandeira. Se se trata de uma embarcação brasileira em mares internacionais ou de uma aeronave brasileira em ares internacionais, o que vai valer é justamente essa bandeira brasileira que é ostentada por ela. Então, um crime praticado numa embarcação brasileira que aconteça em mares internacionais, considerar-se-á, por extensão, território brasileiro. Vejam que a nossa única preocupação é justamente essa. Então, quando nós estivermos em mares internacionais, quando nós estivermos em áreas internacionais, a grande preocupação que tem que se dar é em relação à natureza, em relação à bandeira daquela determinada embarcação. Por isso, senhores, é muito comum em embarcações de grande porte, por exemplo, que fazem navegação de cabotagem no Brasil, como transatlânticos, por exemplo, deles curiosamente não terem a bandeira brasileira. Vejam que em muitos deles, quem já fez algum tipo de viagem transatlântico, coisas do gênero, vai ver que quando você adentra numa determinada embarcação dessas, eles têm um lugar, por exemplo, destinado ao cassino. No entanto, enquanto estão em mares brasileiros, enquanto estão no território brasileiro, esse cassino está fechado. Quando eles adentram em mares internacionais, o que acontece? Esses cassinos são abertos. Por quê? Porque em mares internacionais é como se naquele navio vigesse a lei do país da qual aquela bandeira que está lá colocada se aplicasse. Por isso, é muito comum mesmo, que as embarcações que fazem essa navegação no nosso território, elas justamente tenham bandeiras de outros países com legislações um pouco mais, digamos, permissivas. Voltemos para a tela. Então, deixando claro, a Lei Processual Penal Brasileira vai se aplicar ao território brasileiro enquanto mecanismo da nossa soberania nacional. E por conta disso, o que nós precisamos compreender é o que seria esse território. Nós vimos que o território pode se dar tanto em sentido estrito quanto em extensão. Vamos para frente. Volta comigo. Doutores, no entanto, como eu disse a vocês, no processo penal tudo é mais fácil. No direito penal eu teria que estar discutindo com vocês muito mais exceções a esse princípio da territorialidade. Mas, infelizmente ou felizmente para aqueles que curtem, eu não poderia deixar de tratar de que existem algumas exceções a essas regras que a gente colocou. Basicamente, repisando a regra, território nacional, exercício da jurisdição é poder de soberania, aplicam-se as leis processuais penais brasileiras. No entanto, existem situações nas quais isso não vai acontecer, e aí nós voltamos para a tela. Doutores,
O primeiro caso são os tratados, convenções e regras de direito nacional, e isso está previsto no artigo 1º também do Código. Vejam, os tratados e convenções e regras de direito nacional firmados pelo Brasil, mediante aprovação por decreto legislativo e promulgação por decreto presidencial, afastam a jurisdição brasileira, ainda que o fato tenha ocorrido em território nacional. A grande questão é, volta para mim, que casos são estes que, por sua natureza e relevância, eventualmente o Brasil assinaria, subscreveria um tratado ou convenção, afastando a aplicação da sua própria soberania, deixando de aplicar as suas leis processuais penais. Veja que é uma situação, senhores, extremamente grave, que se fosse recorrente, poderia tornar o Brasil, ou pelo menos em grande parte a soberania nacional, poderia estar vilipendiada por isso. Mas existem sim situações nas quais, excepcionalmente, faz-se necessária a aplicação desse princípio. Voltemos para a tela. Um destes casos, e eu coloquei aqui as duas situações mais comuns, são a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que fala da imunidade de jurisdição penal dos agentes diplomáticos, e também, senhores, nós temos a Convenção de Viena sobre relações consulares, certo? Então, nesses dois casos, nós temos duas situações de tratados, de convenções, de regras do direito nacional, em que não se aplicará, volta para mim, a jurisdição nacional. A questão é, do que se tratam essas convenções, senhores? Do que se tratam esses tratados? Por que razão o Brasil escolheria que um determinado crime praticado dentro do seu território, no qual deveria se exercer a sua jurisdição, e neste caso, ela não seria aplicada? Voltemos para a tela. O primeiro caso, senhores, é justamente a tal da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Ela foi aprovada pelo Decreto Legislativo 103 de 64 e foi promulgada pelo Decreto 56435 de 65. Essa primeira convenção, que é justamente a que está referida logo de início, ela trata dos chamados agentes diplomáticos. Quem são esses agentes diplomáticos que gozariam de imunidade de jurisdição penal no Estado chamado acreditado? Volta para mim. Quando nós tratamos dessa convenção, nós temos o Estado acreditante e o Estado acreditado, certo? Então, imaginemos que um determinado representante de um país, no caso, o embaixador, ele viesse ao Brasil e, por meio deste acordo, o país de origem seria considerado, chamado de país acreditante. E o Brasil, que é o Brasil que recebeu esse agente diplomático, é chamado de país acreditado. Qual a diferença que se dá em relação a eles? Volta para a tela. Como a gente colocou aqui, existe uma imunidade de jurisdição penal dos agentes diplomáticos. Vejam, essa primeira resolução trata dos chamados chefes de missão, ou membros que tenham a qualidade de diplomata, certo? Volta para mim. Eles representam, senhores, não os interesses econômicos, não os interesses de mercado de um determinado país, eles representam o próprio país no Estado acreditado. E em função disso, justamente por isso, eles, para que possam exercer com independência, com autonomia, com liberdade, para que possam exercer isso com a necessária capacidade de desenvolvimento de seus atos de representação, eles gozam dessa imunidade plena. O que consiste essa imunidade plena? Significa que eles não devem obedecer ao nosso ordenamento jurídico? Significa que eles podem fazer o que quiserem enquanto estiverem em nosso país? Não. Eles continuam estando subservientes ao nosso princípio de soberania, ou seja, as nossas leis se aplicam a eles, mas no âmbito da lei penal, nós teríamos uma diferenciação. E qual seria ela? Como vocês sabem, toda pauta penal incriminadora é formada por duas partes. Uma primeira parte que descreve os crimes, como por exemplo no artigo 121 se diz matar alguém. E uma segunda parte que descreve a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quando se diz na legislação penal que matar alguém é crime, o que é que se quer enquanto eficácia normativa no âmbito social? Que este ato, matar alguém, não seja realizado.
Então, a legislação passa um comando para o cidadão e para todos os indivíduos que eventualmente estejam em nosso país dizendo: não mate. Esse preceito chamado preceito primário da norma, esse preceito que implica na conduta que deve ser evitada, ele está submetido a ela sim. O que o nosso querido agente diplomático, o embaixador, esse chefe de missão, o que ele não está inserido é justamente no preceito que afirma a pena. Ele não pode ser punido no nosso ordenamento jurídico. Então vejam, ele pode cometer um crime? Tranquilamente. Mas a punição não vai ser aplicada pelo Estado acreditado, mas sim pelo Estado acreditante, se eventualmente aquela determinada conduta, aquela determinada pauta penal incriminadora também seja punida naquele determinado país. Então voltemos para a tela. Trata-se, senhores, de uma situação na qual eles têm imunidade de jurisdição penal, ou seja, eles podem eventualmente cometer condutas criminosas, mas não serão punidos em nosso ordenamento jurídico. Lembrem-se, o pessoal técnico e administrativo, bem como os responsáveis pelo trabalho até o doméstico, também gozam dessa imunidade, desde que o fato ocorra no desempenho das funções e de que não sejam brasileiros nem tenham residência permanente no Brasil. Certo? Voltemos para a segunda. A segunda convenção, o segundo tratado que a gente falou aqui, é justamente o Tratado de Viena. Volta para a tela. Trata-se da chamada Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Vejam, aqui eu não estou me referindo aos agentes diplomáticos, aos embaixadores, mas sim aos chamados cônsules, que não representam o Estado acreditante. Volta para mim. Os cônsules, eles não seriam necessariamente representantes daquele país, mas sim representantes, no caso, representantes do governo daquele país, mas sim representantes comerciais, representantes do mercado, representantes econômicos. As tratativas dos cônsules não seriam necessariamente relacionadas à chefia desses exercícios diplomáticos. Voltemos para a tela. Então, por isso, como os interesses que eles tratam seriam os comerciais, econômicos, culturais, eles não teriam a chamada imunidade penal total, mas ela estaria abrangente especificamente às suas relações de trabalho. Segunda exceção, volta para mim, como vocês já podem ter antecipado pela tela, a segunda exceção é o chamado Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, senhores, voltemos para a tela, ele é disciplinado principalmente nos artigos 5º, parágrafo 4º da Constituição, a partir da emenda constitucional número 45 de 2004. E quando é que se discute a questão da aplicação do Tribunal Penal Internacional? Volta para mim. Durante muito tempo se discutiu, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, da possibilidade de que um ente pudesse julgar crimes que fossem cometidos contra a humanidade. Como se viu no Tribunal de Nuremberg, como se viu na questão da Iugoslávia, como se viu no próprio Saddam Hussein, vários tribunais foram criados para o julgamento de determinados indivíduos. E a primeira coisa que todos eles disseram foi: eu não reconheço a legitimidade desses tribunais. Nós já falamos sobre isso quando tratamos dos princípios. Uma das marcas do princípio do juiz natural é que ele veda a criação dos chamados tribunais ex post facto, ou seja, tribunais criados a partir do cometimento de um ilícito. Imaginem, senhores, que algo é tão nefasto, que um fato é tão absurdo, que é tão desolante, que seja necessária a criação de um tribunal especificamente para o julgamento de um determinado indivíduo. Vocês acreditam que ele seria absolvido? Vocês acreditam que haveria paridade de armas, que ele haveria contraditória e ampla defesa e que, eventualmente, o julgamento realizado por essa corte seria um julgamento legítimo? Essa é uma discussão que permeia o direito internacional há muitos anos, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Houve a necessidade da criação de um tribunal penal internacional e que fosse estabelecido por meio desse tribunal quais crimes especificamente teriam a aplicação da jurisdição dessa corte. Voltemos para a tela. Por conta disso, hoje, os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os chamados crimes de agressão, principalmente depois da Conferência de Kampala, eles são considerados crimes em que, se o Estado
eventualmente, volta para mim, se o Estado nacional, se o Estado soberano entender que o indivíduo praticou esses crimes e não efetivar de maneira correta, adequada, a aplicação das medidas legais, penais, que sejam necessárias à efetivação da responsabilização desses indivíduos, é possível a avocação, o Tribunal Penal Internacional pode avocar esse processo e julgá-lo. E aí veja que coisa interessante. Vocês já devem, quem já estudou constitucional, quem já viu os nossos módulos de constitucional aqui no próprio NetAluno, deve ter percebido uma coisa interessantíssima. A nossa Constituição veda peremptoriamente a extradição de brasileiro nato. E aí a grande situação que se dá é, e agora? Nós temos a Constituição prevendo esse tal de Tribunal Penal Internacional e a possibilidade de que naqueles crimes que a gente colocou, como nos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, nos crimes de agressão, que houvesse a possibilidade de julgamento por esse ente internacional. Como pegar um brasileiro, por exemplo, e levar a julgamento perante o Tribunal Penal Internacional se a extradição é vedada pela Constituição? Volta para a tela. Vejam que eu coloquei já no final da questão do Tribunal Penal Internacional a questão de uma dicotomia entre a vedação da extradição de brasileiro nato, que está presente no artigo 5º, inciso 51 da Constituição, e a questão da entrega. Senhores, quando nós falamos entrega, entrega é o envio de um indivíduo para um organismo internacional não vinculado a nenhum Estado específico. Volta para mim. Vejam, a partir da emenda constitucional número 45, o Brasil adotou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional não é um tribunal de um determinado país, mas um ente do qual o próprio Brasil reconhece em sua Constituição a jurisdição. E em função disso, senhores, o que acontece? Quando houver, até hoje não houve essa possibilidade, não houve ainda uma situação na qual o Tribunal Penal Internacional tenha avocado um processo brasileiro, mas em situações específicas, quando do cometimento desses ilícitos, pela gravidade das pautas penais incriminadoras que foram elencadas justamente nessas convenções, é possível não a extradição de brasileiro, mas sim a sua entrega. Então tomem muito cuidado em provas, porque muitas vezes as questões de concurso ou questões eventualmente de provas que vocês venham a analisar, elas podem dizer, existe a possibilidade de extradição de brasileiro no caso do Tribunal Penal Internacional. Isso não é verdade. Nem no caso do Tribunal Penal Internacional é possível a extradição de brasileiro. O que é possível é a sua entrega. Tome muito cuidado com essa diferença de palavra, porque ela pode redundar justamente na veridicidade da questão ou no seu equívoco, no seu erro. Voltemos para a tela. Uma outra situação que nós colocamos aqui também é a questão dos chamados crimes políticos. O que são esses crimes políticos? Crimes políticos, senhores, infrações político-administrativas, são justamente aquelas em que o julgamento não se dá pelo Poder Judiciário. Muito pelo contrário, senhores, tomem cuidado. Os crimes políticos não são necessariamente crimes, infrações penais. Elas são condutas que são praticadas por agentes políticos em que a responsabilidade não é atinada por meio de uma jurisdição habitual. Vamos para a tela. Essa jurisdição, esse julgamento dessas infrações, não é feito, senhores, pelo poder judiciário, mas sim pelo poder legislativo. E as consequências dos crimes de responsabilidade dessas infrações político-administrativas são justamente a perda do cargo, a cassação do mandato, a suspensão dos direitos políticos. Essa condenação, tomem muito cuidado, ela não gera reincidência, nem o cumprimento de pena de prisão. Volta para mim. Nós tivemos recentemente 2 grandes casos de infrações político-administrativas, que foram os casos do ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello e da presidente Dilma Rousseff. Nessas 2 situações, trata-se da não aplicabilidade da lei penal e processual penal brasileira, justamente porque não se tratam, as imputações feitas a eles, não se tratam de crimes, de infrações penais, mas sim dessa natureza substancialmente diferente, que são as infrações político-administrativas. Voltemos para a tela. O último caso, a última exceção à questão da incidência do CPP, são os últimos 2 casos, são os crimes militares,
onde não se aplica a legislação penal e processual penal comum, mas o Código Penal e o Código de Processo Penal Militar. E por fim, NetAlunos, nós temos justamente as chamadas leis processuais penais especiais, ou também chamadas de extravagantes, que são aqueles diplomas legislativos que regem o Código, que regem a legislação processual penal de forma complementar ao CPP. E por conta disso, nós temos, por exemplo, a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que trata de conteúdo processual, entre outras, que vão disciplinar e complementar a legislação processual penal, sendo exceção a aplicação do Código de Processo em situações específicas. E por hoje é só. Nos despedimos com paz e bem. Um abraço, NetAlunos.